Bom, gente, vamos iniciar. Vocês me ouvem? Sim. Ok. O Kleber conseguiu, tá? A reunião vai ser gravada e depois disponibilizada. Bom, eu quero cumprimentar a todas e todos com uma boa tarde, agradecer pela presença. Eu acredito que outros colegas e estudantes vão entrando aí ao longo desse nosso diálogo. Primeiramente, eu quero falar sobre a não realização da entrevista que estava prevista no cronograma da Comissão Eleitoral Central para hoje, 11/6, às 19h30. A Comissão Eleitoral Local fez o convite para a entrevista e nós respondemos, eu respondi, que a entrevista inviabilizaria a participação de muitos estudantes e servidores que estão envolvidos com a Semana da Pedagogia, e nós teríamos 2 eventos em competição no mesmo horário. E aí a solução, após a gente consultar alguns colegas, foi realizar esse diálogo com a comunidade, agora das 13 às 14 horas, lembrando que, como está escrito lá no nosso plano de trabalho, que eu chamo de documento proposta, né, o espaço para o diálogo e para a discussão do que a gente propõe, ele é permanente, né, ele não se encerra apenas na escrita de um documento para uma candidatura. Então, esse é o motivo da não realização da entrevista. Ao final, eu quero fazer um outro convite para todas e todos, né, para um momento amanhã. Bom, eu gostaria de historicizar um pouco a candidatura em 2019 e a nossa candidatura novamente agora em 2021. Em 2019, eu fui procurado por vários colegas, por estudantes, né, para que pudesse lançar o meu nome para o pleito daquele ano. Depois de muito diálogo e de elaboração de uma proposta de trabalho, eu fiz a inscrição, me candidatei, nós ganhamos lá em 2019, era um mandato apenas de 2 anos, tanto é que ele se encerra agora no dia 4 de outubro, que coincide com o encerramento do mandato do reitor. E para esse ano, do mesmo modo, a gente fez o serviço, né, o trabalho de dialogar com esses colegas novamente, com parte dos estudantes, para perceber aí a continuidade ou não, né, do nosso trabalho. E realizamos, então, a elaboração desse documento proposta, que está aí, né, à disposição da comunidade para contribuições, para a gente dialogar, para a gente discutir, e dizer para vocês que, novamente, eu coloquei o meu nome à disposição da comunidade. Apesar de ser uma candidatura única, isso não significa que a gente não tenha que dialogar, debater, discutir pontos importantes sobre o futuro do nosso campus, porque, diferentemente do mandato de 2019, que é um mandato tampão de 2 anos, esse é um mandato de 4 anos, né, 2021, 2025, e aí a gente precisa pensar o campus numa estrutura diferente da que nós estávamos em 2019. Em 2019, a gente estava num campus provisório, no Jardim América, e em 2021, a gente, mesmo que não ocupado por conta da pandemia, a gente já está na nossa sede. Então, quando do retorno das atividades presenciais, a gente retorna para o nosso prédio, né, que vai ser ocupado e ressignificado aí, inclusive, na própria organização, né, diária das nossas atividades. Bom, eu sou o professor Kleberson, né, eu sou pedagogo, sou docente do IFG desde 2012, né, do 2º semestre, estou no campus Goiânia Oeste desde 2015/2, tenho mestrado em Educação e doutorado em Ensino, Ciência e Educação Matemática, e uma trilha aí de 25 anos
na área da educação. No campus Goiânia Oeste, como a maioria bem sabe, eu atuo no curso de licenciatura em pedagogia. Eu vou falar em suma sobre o documento proposta, que eu acho que o objetivo aqui é a gente criar um diálogo, né? E esse diálogo ele é importante porque é ouvindo a comunidade que a gente vai aprimorando os nossos processos. O nosso documento proposta, ele traz em sua apresentação duas questões que eu considero que são importantíssimas para o campus Goiânia Oeste, para esse quadriênio 2021-2025, que é a gestão na coletividade e o horizonte para o campus nesses 4 anos. Né? Pensando aí, processo de consolidação da implementação do campus, né? Enfim, outras obras que nós precisamos, né? Que é como desafio a gente realizar. No item 2 dos princípios, a gente traz novamente aquilo que a gente defendeu em 2019, que é o processo de integração, participação e desenvolvimento do campus e de todos os sujeitos envolvidos no seu dia a dia, né? Tanto estudantes, docentes, técnicos, terceirizados, e o campus, né, como um sistema que agrega sujeitos e que concebe, né, principalmente as interações pessoais como fundantes no processo de desenvolvimento de todos e todas. No período pandêmico, nós tivemos muitos desafios, mas inicialmente eu quero falar sobre a construção da sede, que quando nós assumimos em 2019, no dia 15 de julho de 2019, a gente foi conhecer a sede, conhecer qual que era, né, o prazo de finalização, e percebemos nas 3 primeiras visitas que o campus não atenderia algumas especificidades dos nossos cursos. E em seguida a gente fez, inclusive, uma caravana, né, com os colegas de diversos cursos para conhecer os laboratórios, os espaços, e a partir de então a gente teve que solicitar da equipe responsável pela obra, tanto do IFG quanto da empresa, alterações na estrutura física para que atendesse aí as demandas dos nossos cursos. Né? Conseguimos concluir o campus, infelizmente não o ocupamos ainda por conta do período pandêmico. Ele já foi inaugurado no dia 5 de dezembro, como é de conhecimento, eu já falei em várias reuniões, mas também, com o período pandêmico, a gente teve que desenvolver algumas ações que nos desafiaram, né? Primeiro, com o lockdown imposto no mês de abril de 2020, nós realizamos, em âmbito de gestão, os colegas vão lembrar, uma campanha chamada Uma Escuta Necessária, que o objetivo era arrecadar cestas básicas para doar para os nossos estudantes. Né? Foi uma campanha muito bonita, né? Com muitas mãos a gente conseguiu atender aí as demandas dos nossos estudantes que se encontravam em situação de vulnerabilidade social. Um outro desafio foi com o retorno das atividades, né, por meio do ensino remoto emergencial, que por meio do edital Conectividade e Apoio Didático, os estudantes puderam se inscrever para receber o equipamento de informática para realizar aí os seus estudos e as suas atividades durante o ensino remoto emergencial. A grande questão naquela época era a pandemia estava aumentando, né, os casos de Covid-19, os equipamentos, em sua maioria, eles eram computadores de mesa, ou seja, tela, CPU, cabos, teclado, mouse, e nós tínhamos o desafio de fazer com que esses equipamentos chegassem aos nossos estudantes, né, para que eles não colocassem suas vidas em risco, porque a maioria utiliza o transporte público. Né? Então, o que nós pensamos?
Fizemos uma logística para que nos meses de agosto, setembro e outubro a gente pudesse entregar esses equipamentos de informática na casa dos respectivos estudantes. E assim procedemos, né? Esse foi um compromisso que a gente fez, inclusive, com a comunidade no mês de agosto, quando a gente estava discutindo o calendário acadêmico. E aí, a partir do mês de novembro, como eram apenas tablets, né, aí a gente fazia o agendamento lá no Jardim América e o estudante ou o seu responsável iria e fazia a retirada desse equipamento. Outras ações nós realizamos também, foi no período ali entre maio e junho de 2020, ali no início de julho, nós realizamos 3 bate-papos, né, com a comunidade. Eram bate-papos que a gente não tinha pauta, a gente desabafou bastante sobre a questão da pandemia, sobre a ausência de política governamental, né, para frear aí esse processo de contágio, enfim. E esses bate-papos, eles se desdobraram também em inúmeras reuniões ampliadas com a comunidade acadêmica, que eu defendo ser um momento de participação, de interação, né, e também de desenvolvimento aí das nossas pautas, que são caras e que nós precisamos, no dia a dia do nosso campus, discuti-las e desenvolvê-las, né, para aprimorar aí os nossos processos. Em relação aos desafios, vou falar aqui rapidamente, nós temos, né, que lutar aí pela retomada e conclusão da obra do bloco acadêmico, construção do restaurante estudantil, biblioteca, do ginásio e a conclusão do nosso auditório. Em relação a recursos humanos, precisamos de mais servidores técnico-administrativos, mais docentes, pensando a formatação do nosso campus naquele modelo 70-45, ou seja, 70 docentes, 45 técnicos, né? Em relação ao orçamento, nós temos aí, todos têm conhecimento disso, os que não têm, eu reafirmo aqui a escassez de recursos nos últimos 4 anos, né? Cada ano o nosso orçamento ele vem minguando, né? 85% do nosso orçamento ele fica comprometido com os contratos, né, de limpeza, de segurança, de vigilância, água, luz, telefone, e os 15% que sobram, né, não conseguem atender aí as nossas demandas de ensino, pesquisa e extensão, tá? E como desafio que a gente tem pela frente, renovação do acervo da biblioteca, né? Promover editais remunerados, né, com bolsas para monitoria, iniciação científica, projetos de ensino, projetos de extensão e a atualização permanente, né, dos nossos laboratórios, além da aquisição de insumos. O documento proposta, ele traz no seu item 4 algumas ações, né, mas dentro dos princípios que a gente embasa a nossa posição como candidato aí, né, para a direção geral do campus. Então, lá no item 4, a gente fala da finalização do prédio da sede com as devidas adequações no projeto estrutural para atendimento das demandas dos laboratórios e acessibilidades a todos os espaços do campus. Nós temos sistema contra incêndios, sensor com alarmes e vídeo, monitoramento da área externa. Aquela emenda parlamentar no valor de R$1 milhão, que foi para aquisição de móveis e equipamentos para o nosso auditório. Códigos de vagas novos que a gente conseguiu mesmo em tempos difíceis, né? Tanto para servidores docentes quanto para uma vaga e um código de vagas novo
para técnico de laboratório área nutrição e dietética, o acordo com a CMTC em colocar o ponto de ônibus, ele ficava a 800 metros do campus, eles reduziram para 200 metros, e quando a gente for retomar as nossas atividades presenciais, o abrigo vai ficar em frente à entrada principal do campus. E já a sinalização horizontal e vertical das proximidades, indicando que é a área escolar, porque lá não tinha, né? E como ações, são muitas, mas algumas eu faço questão de pontuá-las, né? Porque elas são importantes. Eu não estou dizendo que isso já não aconteça, mas nós precisamos, inclusive, aprimorá-las, né? Porque o desafio de 4 anos diz aí de muito trabalho, muita responsabilidade, ética, né, e transparência naquilo que se faz. Então, algo que nós já estamos próximos, mas que a gente precisa, né, trazer para dentro do campus, inclusive propondo atividades diversas, é o dos movimentos sociais, tá? O nosso campus, ele tem esse compromisso, tanto no eixo saúde, quanto no eixo da educação. A criação de um espaço de interação, manifestação e diálogo da comunidade acadêmica e externa sobre temas diversos, acho que isso é importante, isso foi colocado, inclusive, por um grupo de colegas nosso, né? O fortalecimento das ações de direitos humanos, diversidade e inclusão, e as parcerias, né, com instituições públicas, para a gente conseguir aí desenvolver os nossos cursos, conseguir, inclusive, financiamento de projetos, né, e outros. Bom, gente, eu não vou falar um a um, tá? Dois outros importantes também, a questão do desenvolvimento de ações que impeçam, né, o assédio moral, tá? E as nossas ações, né, que foram propostas lá em 2019, que com a pandemia a gente não conseguiu, que são os espaços, né, de interação. Ontem nós tivemos, por exemplo, o primeiro encontro de egresso do curso de pedagogia, que está dentro do projeto Conexões. Nós temos também outras ações, como proposição de eventos de cultura, arte, educação, desenvolvimento, saúde, cidadania, né, que estão postos aí, que depois eu acredito que quem não conseguiu fazer a leitura vai fazer e pode também contribuir mais à frente, né, disso que a gente está propondo. Bom, eu abro agora o espaço, né, para esse nosso diálogo, tá? Muitas e muitos chegaram depois, sejam bem-vindas e bem-vindos, e aí estou aberto para o diálogo. E eu não estou achando aqui onde que levantar a mão. Não tem, Thelma. Ai, gente, esse povo, eu tentei usar essa lousa interativa aqui, foi muito engraçado. Ai, os alunos são com tanta paciência. Bom, assim, acredito que acho que você preferia ter uma outra pessoa também para debater as ideias, né? Acho que o processo democrático ele fica sempre mais democrático quando você tem aí diferentes posições, mas ao mesmo tempo na sua contradição, e aí eu digo eu, né, acredito que você fez uma gestão tão interessante que, de uma certa forma, não ter uma outra pessoa significa também, e aí é minha hipótese, tá, gente? Cada um pode criar suas hipóteses a partir das análises que vocês fizerem, dessa questão, dessa gestão, né? Eu queria reforçar, assim, uma coisa que foi muito presente na sua gestão, foi a possibilidade de debater determinadas coisas, né? Diante de não ter
dinheiro, né, mas ainda conseguimos debater algumas coisas. Acho que a gente poderia, né, nessa nova gestão, e aí é uma nova gestão, como você diz mesmo, literalmente, né, porque é um novo campus com novas demandas, com novas necessidades, com sujeitos também, de uma certa forma, se renovando, porque o espaço, o ambiente, esse espaço, ao ser humanizado, ele cria um ambiente que é uma relação social que os sujeitos vão construindo ali, então ele não é só um espaço, ele é um ambiente, né? E que ambiente é esse que nós vamos construir? Eu acho que na proposta ou na questão, né? Acho que a sua proposta vai na direção daquilo que a gente acredita, como da primeira vez, né? Tendo Paulo Freire aí como uma referência importante, ou seja, do ponto de vista pedagógico, essa compreensão da construção do conhecimento, da necessidade de que aqui a gente não está para medir, mas para construir na relação com o outro conhecimento. Acho que precisa trazer mais essas formações mais potentes, como já havia sido começado, mas eu acho que eu trabalhei uma vez numa instituição e era tão interessante que aí a gente pode pegar pelo IFG também. A concepção da educação profissional, por exemplo, nos institutos, ela é tão forte do ponto de vista conceitual, né, conceitual, de que essa defesa unilateral, você vê que ela está presente em todos os projetos e tal. Mas acho que a gente precisa também, além do projeto, a gente precisa estar no cotidiano, realizando coisas não cotidianas, ações não cotidianas, que levem a gente para um outro lugar. Acho que aí eu estou dizendo assim, a formação, como é uma proposição, eu acredito que a formação de professores é o caminho. A formação inicial, ela é início, mas a continuada, ela é fundamental. Certo? Assim, o projeto, ele é um projeto não muito profundo do ponto de vista das condições que a gente que se tem para escrever um projeto, e aí acho que o positivo dele é essa incompletude, né? Então, eu acho que a gente precisa reforçar a questão da formação continuada dos professores. Essa formação continuada, ela tem que ser uma política institucional, não é a desejo dos professores, do ponto de vista ter ou não. Ela tem que ser uma política institucional, entende o que eu estou querendo dizer? A instituição IFG Campus Goiânia Oeste tem uma política de formação de professores, acho que esse é o foco, começou, mas ainda, só do ponto de vista de entendendo os inícios das formações do semestre, acho que a formação continuada, ela tem que ter uma capilaridade, ela tem que atingir todas as etapas, a etapa do ensino médio, quanto os dois níveis, melhor dizendo, né, tem que atingir os dois níveis, e ao mesmo tempo, entendendo o princípio educacional que nos une, então nós estaríamos no coletivo, discutindo todo mundo junto, qual é o princípio pedagógico que nos une, que nos articula, então acho que isso é possível. Eu trabalhei em diferentes escolas que você tinha essa concepção muito presente, na relação com o estudante. Acho que falta essa potência no Instituto, dessa relação do estudante. A proposição que eu estou fazendo é de formação continuada. Ela como uma política da gestão. Né? Se ela é uma política da gestão, a gestão tem papéis fundamentais. Não marcar a formação continuada fora do horário de trabalho do professor, esse é um ponto, né? Ela faz parte da carga horária de trabalho do professor. Então, esses princípios legais têm que estar presentes na concepção de formação de professores, e o professor, no princípio da sua formação continuada, como um dever do ponto de vista, ou como um direito para elaborar, eu gosto de trabalhar na ideia do direito, como um direito dele de pensar constantemente o seu processo formativo.
Então, a formação continuada é um direito de todos e a instituição tem que criar políticas para que ela se efetive como uma responsabilidade institucional. Então, eu estou fazendo uma proposição de que você, senhor Cleberson, como gestor e a gente numa nova unidade, possamos construir, por isso que eu falei do conceito de ambiente, não de espaço, né, que a gente construa um ambiente que de fato a gente respire do ponto de vista, aquilo que a gente viu na Semana da Pedagogia, ou melhor dizendo, de ontem e anteontem, né, a ideia de uma coletividade, de um trabalho coletivo, de um trabalho pedagógico que de fato faça o enfrentamento dessa realidade, e o enfrentamento dessa realidade só se faz no coletivo, nunca no individual. Então, dividir para governar, jamais, né, essa concepção, dividir para governar, porque assim é mais fácil, né, eu chamo uma aqui, chamo outra ali, e aí eu já vivi isso no Instituto, sei como isso é feito, e isso é muito perverso, e que não faz parte da sua pessoa como Cleberson, nem da sua gestão, pelo que eu acompanhei, por isso estou aqui endossando e reforçando e solicitando, né, do ponto de vista, porque eu acho que a gestão ela tem que ser sempre tensionada. E isso não é uma questão pessoal, eu falo como uma questão profissional, porque a pessoa do Cleberson é a pessoa do Cleberson, nosso companheiro, nosso amigo, e a pessoa gestor Cleberson fez um excelente trabalho e eu estou aqui propondo que a formação continuada seja uma referência nessa sua nova gestão, né? Pensando aí esse novo espaço. E agradeço demais, assim, a sua coragem, né? E aí você usa Guimarães Rosa, não é à toa, né? Essa coragem de, em tempos sombrios, assumir uma gestão, que é pedrada, né? Que é janela e que leva pedrada, né? Porque, principalmente, do compromisso de uma gestão democrática. Fazer gestão democrática significa trazer a todos aquilo que acontece e que rumos vamos tomar, né? Não é meu, né? É nosso. Sair um pouco desse patrimonialismo brasileiro tão tacanho, né? Tão pequeno do ponto de vista da magnitude da formação unilateral, de fato, né? Então, assim, agradeço demais a sua disponibilidade para esse trabalho. Quando você propõe, ou qualquer pessoa aqui, qualquer profissional que está aqui, propõe um cargo de gestão, são muito corajosos nesse processo. E eu agradeço por conviver com pessoas tão disponíveis a se entregar para a comunidade acadêmica, né? Então, eu agradeço e coloco aí como sugestão e aí como uma necessidade do nosso campus, uma política de formação continuada, capitaneada aí pela gestão mesmo, pontuada, tensionada, ou como é que tensionada não, assumida mesmo pela gestão. Tá? Obrigada, gente, falei demais, mas é meu jeito mesmo, tem jeito não. Obrigado, Thelma. Realmente é um desafio, né, porque a gente está vivendo tempos sombrios, mas eu vou aproveitar da sua última fala, quando você fala da coletividade, né, da gestão democrática, e eu penso que essa experiência do Cleberson, né, na gestão do campus, nesses quase 2 anos, ela só foi possível porque essa coletividade, né, mesmo com os tensionamentos, que eles também são necessários, mesmo com as contradições, a gente conseguiu avançar aí em muita coisa que antes, né, a gente não conseguia, tá? Eu quero te agradecer pelas palavras e dizer para você que, com certeza, a formação continuada, ela tem que ser um compromisso, né, institucional. Está anotado e, com certeza, a gente vai estabelecer no coletivo uma agenda que dê conta, né, dê conta de dar esse direito, que eu até escrevi aqui, né,
da pessoa, né, fazer a sua formação contínua, mas com esse compromisso institucional, tá? Eu sempre falo para os estudantes que a educação é um direito deles. E direito significa que eles têm que chegar, fazer uma reunião familiar e dizer assim: eu sou estudante, eu preciso que vocês me apoiem, eu preciso de espaço, eu preciso de tempo. Então, vamos reorganizar as tarefas domésticas, vamos reorganizar o nosso lar, porque estudar é um direito. Não é um dever, é um direito social. E direito social, ele implica em tarefas sociais, né? Porque muitas vezes a gente coloca como um dever, e o dever tira o peso da mudança social, né? Então, é direito e é constitucional, e acho que nós, professores, também merecemos esse direito de uma formação institucionalizada. Não é uma formação tutelada, é muito diferente. Formação tutelada é uma formação tecnicista e agora neotecnicista, com padrões e regulações próprias dadas. Formação continuada implica pensar constantemente o seu processo formativo, o seu processo de trabalho na relação com o outro, né? É uma outra lógica. Sim, isso mesmo. E lembrando, né, gente, que a Thelma pontuou bem, lembrando que já em dois períodos aí de formação, de semana de planejamento e formação continuada, a gente já trouxe dois temas que, queira, quer não, são temas que o coletivo levantou, né? Lá, primeiro, sobre avaliação, né, no processo ensino-aprendizagem. Foi um tema levantado. E, consequentemente, esse ano, mesmo com a pandemia, a gente fazendo tudo virtual, emergiu nas discussões do ano passado a questão da integração, né? Dos eixos, integração dos cursos, integração dos docentes, técnicos, estudantes aí para o desenvolvimento do nosso campus. Anotado, Thelma, obrigado. Professora Adria. Boa tarde, professor Cleberson, boa tarde, colegas. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar você pela gestão. Você assumiu o campus atravessando por algumas dificuldades mesmo de gestão, né? Você assumiu logo após aí uma gestão, digamos assim, provisória, né? E fez um excelente trabalho, enfrentou a questão da mudança de campus, enfrentou aí a pandemia, todos os problemas que todos nós já conhecemos, e com muita serenidade, com muita competência, de forma muito democrática, né? Então, eu faço minhas as palavras da Thelma, né, no sentido de agradecê-lo pela coragem e pela excelência com que você desempenhou aí o trabalho na gestão. E aí, pensando na continuidade desse trabalho, nós temos uma tarefa, né, conjunta aqui desse coletivo, capitaneada aí pela gestão, de consolidar o campus, né, consolidar em diferentes aspectos, inclusive, ou principalmente, na questão da oferta de cursos, né. Aí eu quero saber, assim, como vocês vê a possibilidade da verticalização dos cursos, do fortalecimento dos eixos, né, porque é uma necessidade e é um desejo também, eu acredito, da comunidade, né, do campus Goiânia Oeste, essa verticalização, essa ampliação da oferta de cursos, né? Quero saber como você vê essa possibilidade, os desafios, né? Mais ou menos por aí. Obrigada.
esse microfone, ele sempre põe a gente, né, para ficar dando palestra sozinho. Em relação, obrigado, Adria, pelas palavras e pela participação. Em relação à questão da consolidação do campus, né, verticalização dos eixos, eu penso que a gestão, ela, né, corrobora com o estudo que está sendo realizado pela comissão, né, do plano de oferta de cursos e vagas do campus. E é lógico que até a comissão do POCV, o núcleo de base, né, do Observatório do Mundo do Trabalho do nosso campus, vai dialogar com a comunidade interna e externa a respeito desses processos. Até porque, para a gente iniciar o processo de verticalização, a gente precisa fazer um estudo das nossas capacidades, não só físicas, mas humanas, financeira e estruturais, para entender e compreender como que seria esse processo de verticalização e quais as nossas condições objetivas para que a gente possa realizá-los. Na lei de criação dos institutos federais no Brasil, a verticalização, ela está posta, né, inclusive em decreto. A gente precisa fazer isso, mas a gente vai fazer isso discutindo, né, na coletividade, definindo na coletividade, mas que em algum momento, né, o processo de verticalização tem que acontecer, ele tem. O que eu posso, André, trazer aqui? Por exemplo, há um movimento de diálogo, né, no eixo ambiente e saúde sobre a verticalização de um curso superior da saúde. Mas como é uma discussão que ainda está em um lugar e ela ainda não foi, né, amplamente alargada para nós discutirmos, eu não posso falar disso aqui agora. Mas nós temos, por exemplo, a especialização técnica em gerontologia, que eu acredito que a gente já consiga montar aí uma primeira turma no final desse ano, né? Nós temos também uma comissão que está discutindo, o trabalho está paralisado, mas nós temos uma comissão no campus que iniciou a discussão sobre a especialização, né, uma pós-graduação lato sensu, uma especialização que compreenda aí os dois eixos, pensando na perspectiva da educação popular. Certo? Então, é uma especialização que eu acredito, inclusive, que você, uma comissão que, inclusive, você participa como membro. O que aconteceu, gente? A gente começou os trabalhos lá em maio e tivemos que parar em junho, no final de junho, porque nós teríamos ali toda uma discussão no mês de julho e agosto sobre o retorno com o ensino remoto emergencial. Consequentemente, quando a gente volta às aulas em setembro com o ensino remoto emergencial, a gente viu que, né, a gente estava trabalhando o triplo, tá, da demanda do que a gente já trabalhava ali no âmbito presencial. Então, essa comissão está paralisada. A ideia é que a gente retome no mês de agosto as atividades dela, tá, para que esse curso seja criado e aí o ano que vem a gente já fazer a primeira oferta de especialização do nosso campus. Em relação e aí nós já teríamos, né, uma verticalização tanto para a pedagogia, né, quanto para o eixo de ambiente e saúde. É contemplada, Adria, ou não? Sim, professor, obrigada. Eu acredito, gente, que enquanto a gente não concluir, né, os estudos do núcleo de base e da comissão do POCV, a gente não consiga avançar sobre essa discussão de que curso que vai verticalizar, né, como vai verticalizar. O que a gente tem de horizonte agora é essa especialização técnica em gerontologia e essa proposta aí de um projeto pedagógico de curso para uma especialização que vai trabalhar educação, saúde e sociedade, tá?
Bom, colegas, está aberto. Nós temos ainda 13 minutos, mas, como eu disse no início, esse diálogo ele não se encerra aqui. A ideia, por isso que eu chamo esse plano de trabalho de documento proposta, é que a gente vá inserindo, excluindo, né, remanejando ações, propostas, que a gente não pode perder jamais de vista, são os nossos princípios, né, que é a gestão na coletividade, a integração, a participação e o desenvolvimento. Kleber, pois não? Ah, sim. Professora Janaína. Pessoal, boa tarde. Vocês me escutam bem? Sim. Boa tarde, né? Coisa boa, acho que a gente tem um número bacana de colegas aqui, de estudantes também. Eu li o plano, que acho que era uma condição aqui para a gente conversar, né, Kleberson? Quero também, como as meninas fizeram, parabenizar pela disposição, porque é uma disposição, né? Requer muito qualquer experiência de gestão, e ainda mais qualquer experiência de gestão no momento em que a gente está, né, que é de incerteza, que é de dubiedade de projetos, que não está simples, né, então é uma coragem, sim, e por isso você, assim, eu te parabenizo, e também reforço esse apoio, né, porque o fato de ser candidatura única, acho que até foi dizendo um pouco disso, a candidatura pode ser única, e você pode ter feito e fez, eu acho, um excelente trabalho. Agora, quando você se apresenta para 4 anos, né, o dobro do tempo, num contexto de muita incerteza, então, assim, eu acho que é não duvidar de que realmente nós vamos precisar, como diz a música, né, vamos precisar de todo mundo. E esse de todo mundo envolve muito do que você disse na proposta, mas envolve também um amadurecimento nosso como coletivo, né, um campus aí bem marcado com a questão dos 7 anos, acho que eu fiquei um pouco inspirada lá na abertura da Semana da Pedagogia, a professora fez uma relação entre o que é esse ciclo, né, o ciclo da vida e pensar o ciclo das instituições. Então, eu vejo assim, que como é plano proposta, eu espero que você desencadeie, como você falou aí no início, desencadeie objetivamente, com cronograma, momentos como esse aqui, que a gente possa conversar abertamente, dizer de onde a gente pensa, com a liberdade de que esses dizeres sobre o que a gente pensa têm a ver com um desejo de trabalhar num espaço cada vez melhor, um espaço de convivência cada vez melhor. Eu concordo com você que quando a gente estiver, né, nesse outro momento, só que esse outro momento ele precisa ser gestado agora mesmo, não tem jeito. Eu quero registrar aqui, eu tenho falado disso, é lamentável a forma como esse processo eleitoral está se dando nessa instituição. Está gravando, né, eu acho que tem que gravar mesmo, porque eu acho que é lamentável, a gente não pode naturalizar. Por que eu digo isso? Não é nem do ponto de vista ético, eu digo do ponto de vista existencial. Eu digo que esse é o lugar que a gente trabalha e eu digo que o trabalho nos ocupa muito da vida. Então, é um processo que cerceou possibilidades de debates abertos, e aí os grupos estão fazendo o que podem, né? Estabelecer uma forma de debate mediado pela comissão, não sei se tem colegas da comissão aqui, eu quero dizer que não é nada particular, é da estrutura. Eu entrei com uns 4 pedidos lá, todos foram indeferidos, e eles foram na seguinte direção, por exemplo, aqueles debates, aquilo que norteia a nossa memória, os debates promovidos pelo movimento sindical, por exemplo, não foram autorizados, certo? Então, as entidades, o movimento estudantil, que o nosso acho que vai num caminho interessante, mas também não tiveram liberdade de chamar. Então, o que aconteceu? Ficou, no meu entendimento, as 7 chaves, né? Cada um faz o seu, quem tem mais alcance chega em mais pessoas, não pode usar nada da instituição. Hoje aqui, por exemplo, eu fui entrar e falei, será que isso é institucional ou não é? Porque estava na comissão, mas pode, não pode. Quer dizer, como é que pode, antes de ser instaurada a ditadura no país, a gente já viver um processo como esse? Então, eu acho, sim, por isso eu estou dizendo disso do geral,
Mas eu estou dizendo também, porque eu espero mesmo, Cleberson, aquilo que você fez referência, que a gente fazia os debates antes das reuniões do DAA, aquilo era ótimo. Foi tenso? Foi. Nós, por fim, já estávamos até brigando no chat? Foi exaustivo? Foi. Mas nos aproximou, entendeu? A gente teve a liberdade de dizer o que pensa, o que sente, e mais, rever o que pensa, que eu acho que o bacana do coletivo é isso. Eu quero reforçar um pouco, né, não tinha conversado nada disso com a Thelma, mas eu acho que tem muito sentido o que ela diz. Veja bem, não é uma formação para nós, uma atividade temática. Eu acho que ela está dizendo de algo que eu ouvi no curso do POCV lá, John, você pode até ajudar a dizer que é isso mesmo. Tem o percentual das licenciaturas, certo? Que compõe aí a obrigatoriedade da rede. Mas ele falou, olha, aqui as pessoas entendem as licenciaturas e fica restrito. Esse percentual tem a ver com formação de professores na perspectiva de articulação com as redes públicas. Então, olha, que eu acho que isso é um caminho bem bacana de aprofundar a partir do que a Thelma está chamando a atenção, e porque, veja aqui, por exemplo, o nosso eixo é esse, então as meninas da saúde ajudar as áreas que estão ali na educação básica fazendo arduamente o trabalho. Certo? Isso é formação de professores, isso não é particularidade nem possibilidade só da pedagogia, e quem sabe, sim, nessa perspectiva da verticalização que a Adria falou, a gente não possa também caminhar nesse sentido. Não sabia que o debate das meninas da saúde vão nessa direção da graduação, tomara que vá mesmo, e eu desejo boa sorte, e eu acho que é isso, eu já vou concluindo, a possibilidade de acompanhar as campanhas, não, mais diretamente a campanha de uma das candidatas. Eu tenho, às vezes, entrado num grupo ou outro, em um campus ou outro, e eu vejo o seguinte, são realidades muito diferentes, os grupos abrem a boca mesmo, as demandas, quando você pensa a totalidade do IFG, é de precarização e é de luta para garantir. Então, eu acho que é nesse contexto que nós estamos, luta para garantir direitos. E ainda nós os temos, né? Então, eu quero me inscrever e me pôr à disposição do trabalho, como você sempre foi muito bom de nos escutar. Acho que a gente precisa pensar a questão da extensão, isso aí eu não tenho dúvida, pensar concretamente extensão popular, o que é que a gente pode fazer na região aí que a gente está ocupando. É isso, obrigada. Bom, Janaína, tá gravado, né? Tá gravando, e eu vou concordar com você em número, gênero e grau, né? Nós temos aqui os nossos colegas que faz parte da comissão eleitoral local, né? E que também desenvolveram ali, junto à comissão eleitoral central, muitos questionamentos, né, sobre o aligeiramento do processo, sobre a definição de datas e horários de coisas que são muito particulares de cada campus, no que diz respeito, né, à eleição das direções gerais. E eu vou citar nome, porque foi o Tiago e a Patrícia que tentaram dizer, olha, gente, nós já temos uma semana de pedagogia programada, né, na sexta-feira vai ser o encerramento, a gente pode fazer à tarde, a gente pode fazer de manhã, a gente pode fazer outro dia, porque eles colocaram lá que seria 10 e 11 de junho, né? E não pode, que é para manter a isonomia, não sei o quê, e aí jogou a entrevista para hoje à noite. Quando eu recebi, eu vou reiterar aqui, né, o convite da comissão eleitoral local, eu dialoguei, falei, olha, nós vamos colocar 2 eventos da mesma, não são da mesma natureza, mas 2 eventos importantíssimos para concorrerem entre si. Não dá, né? E aí conversei com o presidente, conversei com alguns colegas, né? Fiz a consulta e aí chegamos nesse consenso aí de fazer agora às 13, por quê? Não atrapalharia o desenvolvimento das atividades do matutino, dos cursos técnicos em período integral, e nem a semana da pedagogia, que começa agora às 14. Então, a gente chegou nesse consenso e deu certo, né? Mas era o que a gente queria? Não era o que a gente queria, não. A gente queria realizar muito mais, e não só comigo, como candidato único, com as nossas colegas candidatas à reitoria,
né? Com mais tempo, com mais diálogo. A gente fugiu totalmente da lógica do diálogo e do debate num momento tão importante para o nosso instituto, né? Então, assim, eu concordo com você, tá? Em relação à extensão, que é algo também que, para nós, ele vai... eu já disse isso antes, mas não numa reunião muito pequena, vou reiterar isso aqui como compromisso com a comunidade, que a extensão vai ser, sim, o nosso compromisso aí de desenvolvimento ao longo desses 4 anos. E aí a gente precisa fazer um movimento, né, de discutir o que nós pensamos em extensão. Nós temos aquela comissão que vai elaborar o plano de extensão local, mas a comissão também vai ter que, e com certeza ela vai fazer isso, né, ela vai ali para o nosso coletivo, dialogar com todo mundo, ouvir todo mundo, e para além disso a gente vai criando aí as condições para que a gente possa propor a extensão, assim como o processo de verticalização. Mas a extensão é aquela que nos aproxima da nossa comunidade externa. É a extensão que, queira quer não, é uma força motriz, né, para além do ensino e da pesquisa, no desenvolvimento do nosso campus, no estabelecimento, inclusive, do nosso espaço. Dizer quem somos, por que viemos e o que nós vamos fazer. Eu preciso, sei lá, nossa, eu queria mexer com agricultura familiar. Agricultura familiar, Campus Goiânia Oeste, porque já vira referência. Tá entendendo? Então, a gente vai lutar sim e vamos implantar essa política da extensão, viu, Janaína? No nosso campus. Porque precisa, e nós estamos numa região que precisa e muito, muito mesmo, tá? Que estão ali as regiões noroeste e oeste e também as cidades circunvizinhas, tá? Agradeço aí pela sua participação, pelas palavras também, e reafirmar aí o que eu tenho dito, né? Se faz gestão na coletividade, você não tem que temer nada, porque aí nós vamos todos numa direção, mesmo com as contradições, mesmo com as concepções que podem ser diferentes, mas se no coletivo a gente tem as condições necessárias para discutir, debater, rir, chorar, né, mas está caminhando no coletivo, a gente não tem que temer nada. E só fortalece a luta e a identidade do nosso campus. Obrigado, Janaína. John? Boa tarde a todos e todas. Eu vou seguir mais ou menos na mesma linha da Janaína aqui. Tentar ser o mais sucinto possível. Eu queria só reforçar alguns pontos positivos aí do período do Cleverson já na gestão. Eu assumi chefia de departamento no início do ano e estou numa relação de parceria intensa, né, tentando fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, conforme, né, a comunidade contribui, colabora e participa e se envolve e demanda, porque eu acho que é o nosso papel enquanto gestão, fazer essa escutativa e tentar trabalhar no mesmo sentido, né, exatamente como o Cleberson falou, apesar das contradições, tentando trabalhar junto na coletividade. E aí eu penso que algumas coisas precisam ser reforçadas e retomadas mesmo, e eu tenho parte nisso, inclusive de contribuir para que esse diálogo, esses momentos formativos, né, que tanto que a Adria citou como a Janaína, que a gente consiga novamente trabalhar nessa perspectiva para que tenhamos tempo para isso, e nós tivemos uma dificuldade muito grande esse ano, com muitas pautas acumuladas, e parece que a galera meteu o pé no acelerador e colocou tudo de uma vez, né, muito atropelado. O momento eleitoral, Janaína, não é único, né? Vivemos isso com diretrizes, com jornada docente, com tudo, né? As pautas foram assim, e o calendário ainda está muito assim, parece que ficou meio numa pressa para entrega, né? Vamos fechar e encerrar o mandato com um monte de coisa entregue aí, e não é muito por aí. A gente tem que ir com as coisas no tempo certo, para que, de fato, a gente consiga
criar o ambiente para que todos consigam participar e colaborar. O perfil de gestão proposto nesse projeto do Cleberson, que é uma retomada do que já vem sendo desenvolvido, para que ele funcione, a gente tem que ter condições objetivas de participação. E, infelizmente, nesse início de ano, e eu estou falando da reta final do calendário 2020 e início do calendário 2021, estou falando ano, né, de 2021 inteiro, está muito complicado se envolver e participar. Até propor qualquer ação, eu fico ali na hora de elaborar e propor qualquer reunião, qualquer pauta, colocando na balança. Dá para fazer agora? Compensa? Não vai chocar com isso? Não vai atrapalhar aquilo? A gente vai conseguir, de fato, desenvolver alguma coisa aqui? Porque se não for com esse olhar, a gente não cresce. Então, esse é o desafio, né? Era só para marcar que nós estamos vivendo um momento bastante peculiar e precisamos, e aí diretoria geral, chefia de departamento, coordenações e, principalmente, o coletivo do Campus Goiânia Oeste, e eu falo, inclusive, estudantes e terceirizados, compreendendo que a gente precisa fazer a leitura do momento e achar o espaço também para contribuir, inclusive para chegar e falar assim, não vamos fazer essa discussão agora, porque não dá. Isso aqui não cabe, não dá tempo. Como ouvimos lá atrás, né, salvo engano, foi a professora Meire, falou, a gente não tem tempo de discutir isso aqui junto, quando estávamos tentando conduzir jornada de trabalho e diretrizes. Isso é muito importante, e para que a gente consiga acertar mais, as falas aí que apareceram, elas são muito, muito pertinentes. Houve a abertura desde o início do mandato do Cleberson, e imagino que a abertura esteja condicionada ainda, né, a partir do material que ele nos propõe aqui, e a gente precisa continuar participando e se envolvendo e colaborando. E eu estou falando eu estou falando aqui o João Carlos docente, o João Carlos chefe de departamento, o João Carlos que está aí presente nas discussões sempre, né, enquanto gestão ou não. Então, eu espero que a gente consiga seguir dessa forma. Então, o desafio, Cleberson, apesar do momento, eu estou falando momento político, externo e interno da instituição, a gente conseguir manter o formato do início da sua gestão, que estava num momento mais tranquilo, e, inclusive, ampliar isso, dar continuidade. Eu acho que esse é o desafio. Tá certo, John. Obrigado aí pelas considerações. Eu vou tomar a liberdade, John, de falar daquela reunião que nós tivemos rápida, né? Que a gente falou um pouco de burocracia, e eu acho que isso é o que motiva, né? A gente repensar aí os passos, né? Realmente, o Instituto ele colocou o pé no acelerador e saiu arrastando as latinhas, né, os campos, para que dê conta. Mas a gente conseguiu segurar uma coisa, pelo menos até agora, que para mim também é cara, e que a gente não vai discutir a toque de caixa como estão querendo, que é o POCV, né? Nós tínhamos uma reunião, eu acredito que na semana passada, ou atrasada, não me lembro, não sei se o Constantino está aí, e aí eu falei, não, meu filho, vamos deixar isso para depois, né? Ele falou, vamos propor, nós propusemos, e eu liguei lá na reitoria e falei, vocês estão querendo o POCV do Goiânia Oeste, parece que é dia 10, né, de agosto, até dia 10 a gente tem que passar pelo Concampus, e encaminha para a reitoria. Eu falei, vocês não vão receber, não. Vocês vão receber lá no final de agosto. E perguntei, vão me prender? Não vão, né? Então, pronto. Então, nós vamos fazer o trabalho direitinho, né? Que isso. Ter tempo ainda para discutir com a comunidade, fazer um período de férias docentes, sem que ninguém tenha que trabalhar nesse período, retomar em agosto, aí sim a gente encerra e entrega o documento final. Passa pelo Concampus e entrega para a reitoria. Mas em outras ações também a gente vai ter que fazer movimento de luta e meter o pé no freio, tá? Porque senão, gente, discutir jornada do trabalho docente e flexibilidade do trabalho do técnico administrativo,
de forma aligerada, nós vamos criar um outro documento, como foi a 09, que não atende às especificidades de cada segmento. E o que vai acontecer? Outro movimento de discussão desnecessário, sendo que a gente pode antever isso agora, já que a gente já está nesse ponto de discussão da política de jornada docente. Nós temos uma pergunta no chat, deixa eu ver aqui, a Elitânia, né? Você tem algum projeto para melhorar a procura de novos alunos, ou seja, com mais vagas? Ah, sim. Elitânia, aproveitar que você está aí, você se refere ao aumento de oferta de cursos de EJA e números de vaga, é isso? Sim. Então, eu acho que seria bom ter um projeto para mobilizar a população, entendeu? A jovens, a outras pessoas assim que têm mais idade, que quer fazer um curso técnico junto com o ensino médio, entendeu? Certo. Nós já temos o nosso curso, né, de técnico em enfermagem, e como eu disse, Elitânia, a gente está discutindo um projeto que chama Plano de Oferta de Cursos e Vagas. É esse que eu acabei de falar aqui, após a fala do professor John, né? Então, nós vamos discutir esse plano com toda a comunidade acadêmica, né? Vamos discutir com a comunidade externa também, vamos pensar aí, criar as estratégias para que a gente consiga chegar até a nossa comunidade externa para fazer o diálogo com ela. E aí, nos momentos oportunos, Elitânia, nós chamaremos a comunidade para esse diálogo e aí a gente vai discutir, né, se aumenta o número de cursos ou se aumenta o número de vagas, tá? Mas esse plano, ele já está em elaboração e ele é um plano coletivo, né? Não é só da direção geral do campus. São todos os servidores, né, e depois vamos envolver os estudantes, a comunidade externa, na discussão sobre essa oferta de cursos e vagas, tá? Colegas, mais alguém? Eu acho que a gente poderia ir mais uns 5 minutos. Bom, se não, eu quero agradecer a presença e a colaboração de quem pôde estar aqui presente, tá? Agradecer carinhosamente ao professor Giovanni Merlato, que gravou um vídeo fazendo convite aos estudantes dos primeiros e segundos anos, né, para que pudessem participar deste momento. E, em especial, dizer para vocês que amanhã, às 10 horas, amanhã é sábado, dia dos namorados, mas amanhã às 10 horas, a gente quer convidar vocês para participarem, né, de uma live que tem por objetivo prosear, né, prosa, música, literatura, sobre o futuro do nosso campus para os próximos 4 anos, né? Então, o título é Proseando sobre o Campus Goiânia Oeste, Horizontes que se Despontam. Vai ser uma live interativa, né, com poesia, música, muita prosa, e aí a gente vai encaminhar o convite para vocês hoje, e pede aí também que vocês repliquem esse convite para outros colegas, para os nossos estudantes. Tá certo? Então, obrigado novamente a todas e todos, e, como sempre, estou inteiramente aí à disposição de cada um, Boa tarde para nós e um excelente final de semana. Cleberson, a professora Raquel pediu a fala. Ah, desculpa, não vi. Professora Raquel. Na verdade, eu que peço desculpas, porque eu fiquei daqui
pensando se eu deveria ou não, né, assim, colocar a questão que eu queria trazer para você, Cleberson, né, assim, primeiro também reiterar aí um pouco o que as colegas colocaram, né, sobre a sua gestão. Eu acho que você realmente, né, não só você, mas todos aqueles, né, que estão nesse momento se colocando, né, nessa condição de assumir aí a gestão, assim, num cenário tão caótico, né, que é esse cenário ao qual nós encontramos, assim, de um desgoverno, né, de toda uma luta, tanto pela educação, pela saúde, né, várias situações. Então, a gente tem aí acompanhado o seu trabalho, né, você muito determinado e sempre tentando caminhar, né, com os anseios do seu coletivo, né, desse coletivo que te nomeia, né, e o coletivo que você tem tentado desenvolver esse trabalho. E aí eu queria, assim, só que você colocasse, né, como um elemento importante desses 4 anos, a questão das relações humanas, né? Eu acho que isso é um fator essencial, assim, principalmente ontem, assim, vivenciando a experiência da reunião da licenciatura, né, do evento, e, assim, colegas que eu não conversava há 1 ano e meio, né, o Bruno, a Eliene, então, assim, eu acho que uma gestão, ela só tem sentido, né, todos esses elementos burocráticos, administrativos, pedagógicos, né, são importantíssimos, mas eu acredito que tem um para além, que são, né, e que caracteriza as relações humanas. E aí, assim, eu acho que falta em nós, e não sei se o termo que eu vou utilizar é o mais adequado, mas falta em nós uma mistura, né? E é isso, assim, há quanto tempo eu não tenho notícias da Grace, né? Assim, são setores e pessoas que a gente não dialoga, né? Então, e aí com essas questões virtuais, né? Com esse remoto, mais ainda. Então, a gente tem colegas aí que a gente sequer sabe notícia. Então, assim, eu queria te dar uma sugestão que talvez pudesse ser um diferencial do nosso campus, comissões, né? Assim, eu falo que eu estou um tempo aí, acho que quase 5 anos numa comissão com a Lorena, e eu sempre falo para ela, nossa, Lorena, que parceria, né? E então, assim, talvez, Cleberson, criar, eu sei que a gente tem tantos compromissos, cada setor tem seus compromissos, né? A gente, como docente, os outros que estão aí ocupando setores diferenciados, CORAI, CAI, né? E aí vai. Talvez, assim, criar um diferencial, assim, quando for pensar em comissões, e aí a gente está falando, inclusive, de determinações engessadas, né, que vem, muitas vezes você, como diretor, recebe já, né, assim, memorandos que estão dizendo, olha, essa comissão tem que ser tantos docentes, tantos técnicos, né, mas quem sabe no nosso coletivo a gente não possa criar comissões aí com a nossa autonomia, que eu acho que um campus ele tem sim as suas autonomias, então criar assim possibilidades de nos diversificar nas relações, né? Então eu queria muito deixar isso para você, que eu acho que a gente precisa verificar essa questão do humano, né? Das relações humanas aí. Eu sei que é da natureza humana o conflito, né? Isso é algo que, assim, nos assola, mas também a gente tem que ter maturidade, né? Assim, porque a gente está numa instituição que é isso, assim, que você tem que se colocar como profissional, mas também como humano, e é isso, né? Uma relação de respeito. O conflito, ele existe, sim,
né, os estranhamentos, eles existem sim, mas nós também temos que buscar, porque tem algo que é maior, que é a educação pública, né? A gente, assim, a cada dia nas aulas tem escutado o sofrimento, né, dos alunos, as famílias. Então, eu acho que um elemento essencial são as relações humanas. Eu acho que isso é algo que nos falta, né? E, assim, me tocou muito ontem, isso, assim, vivendo ali os bastidores da live, pensando, né, nossa, quantos colegas que a gente sequer, né, assim, não sabe, não tem contato e relações. Então, eu acho que é um ponto que a gente precisa, assim, avançar, e um coletivo, ele só tem êxito quando ele se põe em relação ao outro. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente sabe aí que as ouvidorias, as comissões, né, comissão de ética, elas estão cheias aí de denúncias, e que muitas vezes, se a gente tivesse relações mais próximas e de entendimento do outro, quem sabe essa cultura e essa gestão da escola, ela mudaria, né? Então, só que é claro, né, lidar com o humano não é fácil, né? Então, mas fica aí só a ideia disso, né, de que você tenha no seu horizonte isso, que você é um gestor de humanos, e que, para mim, isso é o essencial. Nossa, Raquel, bem pontuado, viu? É lógico que quando a gente fala de integração, quando a gente vai lá para os princípios, né, da nossa proposta, quer seja em 2019 ou agora em 2021, o princípio mesmo é a interação pessoal, né? Nós estamos numa instituição pública, nós somos trabalhadores de educação, então lidamos cotidianamente com o ser humano. Você termina fazendo referência à ouvidoria, né, e aí eu quero comissão de ética, e eu quero dizer para vocês que muita coisa da gestão, tá, até porque não há necessidade de publicização disso, mas quem é gestor sabe, né, quem assume aí direção geral, gerência de administração, GPEX, né, departamento de áreas acadêmicas, vira e mexe a gente recebe ouvidoria, né? Quando não é ouvidoria é ESIC, né? Mas assim, no campus Goiânia Oeste, a gente tem tido o privilégio, né, de ter menos do que outros campos, inclusive menor do que o nosso. Praticamente toda semana o diretor-geral tem que responder uma ouvidoria por conta justamente das relações, né? Relações interpessoais. Primeiro a gente tem que pensar nas relações humanas, das relações interpessoais. O ano passado, em determinado momento de uma reunião, eu tive que fazer, né, uma intervenção numa discussão, porque havia ali uma forma desrespeitosa entre um colega e outro. Mas a ideia da gestão, Raquel, é a da interação, né? E a interação, ela se dá com a participação das pessoas. As pessoas precisam também, né, estarem dispostas a participar, interagirem, né? E a gente tem conseguido isso aos poucos. É lógico que a gente vem de uma cultura institucional, né, no campus Goiânia Oeste, que nós, colegas, fomos chegando e agregando o campus, né? Então, assim, muitas vezes, quem estava à noite, ficava só à noite, quem estava durante o dia, só durante o dia. E hoje, talvez até, eu não vou dizer que 100%, mas com as interações, nossa, desde 2019, né, com reuniões mais ampliadas, com a participação de mais servidores nessas reuniões,
as relações elas começaram a se estabelecer. Nosso grande problema é que a pandemia, de certo modo, rompeu, né, com essa estrutura que estava sendo criada. Mas aqui, no espaço interativo também, pela câmera, a gente consegue perceber a interação de colegas que, às vezes, a gente pensava que nunca estariam, né? Não por não se gostarem, não é nada disso. Estou dizendo que é pela questão de posicionamento pessoal mesmo, né? Tem colega que quer vir para a reunião, assistir a reunião e ir embora. Ele não quer dialogar, ele não quer brincar, e a gente tem que respeitar. Mas, do ponto de vista das relações humanas, é uma das coisas que eu mais busco e luto para que a gente, né, desenvolva o nosso campus nessa perspectiva. Até porque nós trabalhamos com isso cotidianamente. E aí, só para dizer que eu fiz a referência da gestão, que é coisa que talvez vocês não saibam, a gente recebe ouvidoria denunciando um colega, né, servidor que não tem fundamento, né? E o que a gestão faz? Ela pede arquivamento disso. Por quê? Porque parece-me que o se posicionar diferente do outro é como se você estivesse caçando uma briga, você se sentiu ofendido, vai lá na ouvidoria e faz a reclamação, né? E não é por aí, gente. A gente tem que ter... Uma das coisas que é cara para nós, né, é o amadurecimento institucional. Mas antes do amadurecimento institucional, a gente precisa amadurecer enquanto ser humano e entender a complexidade que se dá nas relações, né? Em uma outra reunião no ano passado, eu tive que dizer isso. Eu falei que ninguém é obrigado a amar ninguém, mas respeito, né, e conduta ética a gente tem que ter o tempo todo, tá? Então, assim, obrigado, Raquel, por reiterar isso e com certeza, né, as questões burocráticas, pedagógicas e administrativas, para além disso, a gente precisa pensar no humano, tá? A gente já tem tido diálogo, inclusive, com os segmentos, já iniciamos o estudo da força de trabalho e, a partir desse levantamento, é que a gente vai percebendo também as interações que vão se estabelecendo. Mas eu agradeço aí, gratidão mesmo por você ter lembrado disso, para que a gente possa consolidar no nosso campus, né, uma política de relações humanas saudável, tá? Bom, gente, mais alguém? Bom, se não, eu agradeço aí a presença de vocês e a colaboração. E a gente não esqueçam da live amanhã, às 10 horas, com música, poesia e prosa. A Letícia está aí, gente? Sim. Ela está, né? Letícia, na nossa proposta, a gente traz lá na a terceira página, é praticamente uma aprimorada no que foi de 2019, né? Que diz assim, ó: desenvolvimento de ações que impeçam o assédio moral descendente e ascendente e outras formas de assédios. No campus, nós já tivemos 2 casos, né? E o que a gente faz como gestor, inicialmente, é mediar o conflito. Só quando o conflito não pode ser mediado entre as partes pela gestão é que se abre o processo lá na comissão de ética, que até então nenhum dos 2 foram abertos. E para as relações humanas, o que a gente tem que perceber é justamente como que a gente se direciona também, né?
para não caracterizar, às vezes, um posicionamento como se fosse uma forma de assédio ao colega. Eu digo sempre isso porque, às vezes, você está fazendo com um colega, talvez uma brincadeira, alguma coisa, e ele, de certo modo, estranha isso e acaba levando como consideração um assédio. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Isso aí a gente já falou, inclusive, no momento formativo que foi realizado em fevereiro de 2020, com a participação da Comissão de Ética na nossa semana de planejamento do ano passado, tá? Bom, gente, está livre. Eu agradeço aí a participação de vocês. Se alguém quiser ficar comigo aí para dialogar mais um pouco, fica à vontade. E aí, chefinho? Eu tô meio... Kleber, você parou de gravar?